E a Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente. Daniel vai se destacar entre todos estes homens, de tal forma que a Bíblia nos diz que o rei tinha a intenção de colocar Daniel sobre todo o seu reinado. O versículo de número 3 nos diz: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e também dos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Muito provavelmente, esta intenção do rei para com Daniel ficou notória perante todo o povo, ficou perceptível perante toda a nação, ficou perceptível também perante os seus companheiros de trabalho. Logo vai surgir uma inveja a respeito de Daniel. Logo vai surgir, irmãos, homens que começam a ficar desgostoso com o crescimento de Daniel. Pessoas que não olharam isso com bons olhos. Homens que, por inveja da posição de Daniel e do cargo que Daniel poderia exercer sobre todos eles, estes homens começaram a planejar como faria para derrubar Daniel, como fariam para tirar Daniel de cena. E a Bíblia Sagrada nos mostra que estes homens começaram a vasculhar a vida de Daniel, começaram a fazer uma análise geral de tudo que Daniel era, de tudo que Daniel falava, de tudo que Daniel fazia. Eles começaram a vasculhar a vida de Daniel, começaram a fazer uma análise geral de tudo que Daniel era, de tudo que Daniel falava, de tudo que Daniel fazia. Eles começaram a vasculhar a vida de Daniel, a fazer, irmãos, uma análise, um pente fino, como diz a gente, na vida de Daniel, para encontrar em Daniel um defeito, um erro, uma falha, na qual pudessem acusar Daniel. Meus irmãos, é claro que nós conhecemos que esse mesmo espírito que havia na época de Daniel ainda está presente na atualidade. Ainda hoje nós podemos presenciar como as pessoas, elas são invejosas, elas não conseguem ver o crescimento do outro. Na sua grande maioria, as pessoas têm dificuldade de observar ou acompanhar ou aplaudir o crescimento do outro. É mais fácil para muitos ter inveja do que se alegrar com as vitórias. Alguém já disse, irmãos, que é mais fácil até as pessoas chorarem com a gente quando a gente está chorando, mas é difícil elas se alegrarem quando Deus nos levanta. E quando Deus estava abençoando Daniel, dando para ele posições ainda mais elevadas, não foi diferente. Levantou-se homens com inveja e tentaram de todos os lados tirar Daniel de cena, apagar Daniel da história, tirar Daniel da posição e até mesmo levar Daniel a perder o prestígio perante o rei. Quantos de nós não passamos por isso? Às vezes no trabalho, Deus está abençoando, abrindo porta dentro de porta, e alguém não fica feliz com isso e tenta nos atrapalhar. Às vezes, irmãos, na nossa vida profissional, um amigo, um familiar, alguém de perto e alguém de longe, que toma conhecimento daquilo que Deus está fazendo e começa então uma perseguição, começa muitas vezes a se levantar contra a nossa vida e começa então a vasculhar para ter motivo com o qual nos acusar, para ter motivo no qual nos apontar. Mas se tem uma coisa, irmãos, que Deus é especialista em fazer, é defender a vida de crente fiel, é pelejar pela vida de crente fiel a Ele.